Amém? Romanos 12, versículo 12. Hoje é a terceira e última semana. Hoje é a terceira e última semana que nós vamos falar como permanecer de pé. Vamos lá, irmãos. Romanos 12, 12 fala: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, persevere na oração. Amém? Amém? Então nós estamos falando para nós sermos fortes, né? Vivermos uma vida poderosa em Deus. Devemos alegrar na esperança, quer dizer, você é feliz porque você é salvo. Amém? Por que vocês são felizes? Irmãos, por quê? Porque nós somos salvos. Amém? Então, primeira coisa, semana passada nós falamos sobre a questão de você ser paciente na tribulação. Querido, se você tem passado lutas, não se preocupe, você não está sozinho. Amém? Cristo está em você e Ele vai te dar graça, né, para suportar e vencer. Não só suportar, mas vencer. Mas hoje eu quero falar sobre a questão da perseverança na oração. Amém? Olha só, se você perguntar para mim assim: Júnior, o que é mais importante na vida cristã? O que é mais importante? Tem muita coisa importante, mas eu não ia demorar para te responder isso. Eu não ia nem pensar, eu já ia responder automaticamente para você. Aquilo que é mais importante na vida de um crente chama-se oração. O que é mais importante na vida de um crente? Irmãos, oração é aquilo que é mais importante. Então, olha só, aí você perguntar para mim: pastor, o que você acha que os crentes mais negligenciam? Aí eu vou te responder a mesma coisa. Bem atentos, irmão. Eu ia responder na mesma velocidade que você me perguntou. Aquilo que eu percebo que muitos cristãos fazem, né? Negligencia, não dá importância, é aquilo que é mais importante, que é a oração. Muitas pessoas, olha só, quando a agenda do dia está cheia, né? Não estou falando que está cheia só de coisa importante, porque às vezes a pessoa, né, enche a agenda do dia com coisas que não é importante. Mas o que as pessoas fazem? Elas são tendenciosas, né? Está muito cheio o meu dia. Ela vai lá e corta a vida de oração dela e pensa assim: não dá para orar hoje, né? O dia é muito difícil. Aí eu lembro daquilo que Martinho Lutero, o reformador, né, que foi usado para produzir reforma na vida cristã na igreja. Os historiadores, na biografia dele, diz o seguinte: que ele orava 2 horas por dia. As 2 primeiras horas do dia ele separava para orar. E o dia que ele tinha muito importante, era muito importante, tinha muitas coisas para ele fazer. Sabe o que ele fazia? No lugar de orar, cortar as 2 horas de oração, ele orava 4 horas, porque aquele dia tinha muita coisa importante para fazer. Ele orava 4 horas por dia. Sabe, olha aqui, irmãos, você que está aí atrás, essa tem que ser a mentalidade nossa como igreja. Paulo falou para aqueles irmãos: olha, vocês precisam ser fortes, e não tem como ser forte sem ter uma vida de oração. Está ouvindo isso? Não tem como você ter uma vida vencedora sem ter uma vida de oração. Querido, se eu tivesse outra receita para os irmãos, eu falaria. Se tivesse outro caminho, eu falaria para você. Falei: ô Luciana, tem um caminho assim para você vencer, mas não tem outro caminho a não ser o caminho da oração. Irmãos, a igreja primitiva, a igreja de Atos, a igreja dos apóstolos, eles entenderam isso. Eles entenderam que a coisa mais importante que eles tinham na vida era o tempo deles de oração, era a vida consagrada à oração. Querido, se você perguntar: pastor, qual foi a decisão mais importante que você tomou até hoje na vida cristã? Eu vou te falar também sem medo de errar. Há 17 anos eu criei um compromisso entre eu e Deus, mediante a graça de Deus, não mediante o meu esforço. Mas eu disse para Deus: Deus, eu vou orar todos os dias da minha vida. Querido, o dia que eu morrer, hoje eu estava pensando sobre isso pela manhã. Querido, o dia que eu partir, não sei se vai ser com 50, com 60, com 70, com 80, com 100,
não sei. Mas o dia que eu partir, querido, eu não quero que vocês olhem para mim e falem assim: nossa, o Júnior foi isso, foi aquilo outro. Só quero que vocês lembrem de uma coisa. E eu quero deixar esse legado para minhas filhas. Quero deixar esse legado para minha família. Eu quero deixar esse legado para a igreja que Deus me deu o privilégio de poder pastorear, que são os irmãos. Querido, eu quero deixar um legado que Deus o chamou para orar. Deus chamou você para orar. Querido, eu tenho feito isso 17 anos. E essa semana eu estava diante de Deus. Eu falei: Deus, eu não sei se eu vou fazer isso mais 50 anos, 60 anos. E eu falei para Deus: Deus, me dá graça, que o Senhor me fortaleça, que eu não fraqueje, que eu não desanime, que eu não desvie do teu propósito, porque o Senhor me chamou para orar, e o Senhor chamou vocês também para orar, querido. Isso não é uma questão de líder, isso não é uma questão de pastor, isso é uma questão dos filhos de Deus, da igreja do Senhor, que tem o Espírito Santo. Isso é um chamado de Deus para você. Talvez você não perceba, mas não tem nada mais prejudicial para a sua vida do que você deixar de orar. Tem muitas coisas que a gente faz que nos afeta, mas não tem nada mais que te afeta. Talvez você não perceba isso. Essas coisas são espirituais, irmãos. As coisas espirituais você não pode ver, você não pode tocar, elas são os espirituais. Mas aquilo que você pode fazer de mais prejudicial é você deixar de orar, é você deixar de ter uma vida de oração. Quando Paulo falou para aqueles irmãos: perseverem na oração, é porque a maioria dos crentes começa a vida cristã orando. Mas a maioria, irmãos, num determinado momento da vida, se acostuma em ter uma vida fora do propósito da oração. Eu queria que você lembrasse quando você se converteu. A maioria de nós, irmãos, orávamos. A maioria de nós se dedicava à oração, mesmo sem saber orar, mesmo sem não ter condição de orar há muito tempo. Mas nós pensávamos: eu preciso orar, eu preciso ter uma vida de oração. Mas em algum momento da vida, querido, talvez você parou de orar. Eu quero te falar, isso é extremamente prejudicial para a sua vida espiritual. Isso é prejudicial para a sua alma. Isso é prejudicial para a família. Isso é prejudicial, irmãos, para a igreja. Isso é prejudicial para essa nação. Isso é sério. Eu queria mostrar algumas coisas para os irmãos. Amém? Queria mostrar algumas coisas que vai te levar a ter uma vida de oração. Primeira delas, vou falar para os irmãos aqui, não é novidade, tá? Mateus capítulo 21, versículo 13. Jesus, ele chega lá no templo e ele expulsa os vendedores que estavam lá, os cambistas. E no versículo de número 13 ele diz: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Jesus falou assim: olha, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus está falando assim, que a natureza de todo crente é oração. Jesus está falando assim: olha, aí você pensa assim, é casa de oração só quem ora. Não, é casa de oração todos aqueles que têm o Espírito de Deus. Aquele templo não estava cumprindo o propósito que era orar. Eles estavam fazendo o templo outra coisa, um comércio, um negócio, outra coisa, muito diferente, terrível. Mas Jesus, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Isso aqui vai revolucionar. Isso aqui vai revolucionar a sua vida, olha só, sua vida de oração. Ouça isso. Esse tempo atrás, eu estava orando aqui, Deus falou isso comigo. Enquanto eu estava orando, o Espírito Santo falou claramente comigo: você ora não porque você é esforçado, você ora porque eu te revelei que você é uma casa de oração. Então toda pessoa que tem revelação que ele é casa de oração, ele vai viver uma vida de oração. O que vai te levar a viver uma vida de oração? Não é alguém ficar: Alexandre, você tem que orar, Alexandre, você não orou. Não é isso, querido. O que vai levar o Alexandre, olha só, a ter revelação que ele é casa, uma vida de oração, é se ele entendeu que ele já é uma casa de oração. Jesus determinou: Alexandre, você tem um Espírito Santo, então você é uma casa de oração. Por que isso revoluciona a sua vida? Porque ouça bem, irmãos, presta atenção nesse princípio.
Vou usar o Alexandre de novo. Alexandre, você precisa se esforçar para ser homem? Responde para os irmãos aí, os irmãos estão em dúvida. Não precisa esforçar não. Ele não precisa esforçar para ser homem. Por quê? Porque a natureza dele é masculina. Se eu perguntar aqui para a Sara, que está nessa beleza toda, você precisa se esforçar para ser mulher? Não. Por quê? Porque a natureza dela é feminina. Então ouça bem, querido. Olha aqui. Quando você entende que você é uma casa de oração, você não vai ter que alguém ficar no seu pé. Alexandre, conserta esse andado aí, rapaz, anda igual homem. Já pensou? Alguém ficar, Alexandre, você tem que, né? Não, querido, é natural. Então, quando nós, você que é casa, bate aqui em você. Diga, eu sou casa de Deus. Se você é casa de Deus, você é casa de... Então, querido, então você não precisa esforçar. É só uma questão de compreensão. É só uma questão de compreensão. Naturalmente você vai viver uma vida de oração. Deu para você entender? Jesus está falando para aqueles discípulos: vocês são casa de oração. Então, ouça bem, primeiro princípio, você precisa compreender que a sua natureza em Deus já está, olha só, impulsionando você através do Espírito Santo a ter uma vida de oração. Ter uma vida de oração. Em Atos capítulo 2, versículo 42, fala sobre a primeira igreja, a igreja dos apóstolos, a igreja modelo, a igreja exemplo para todas as outras igrejas. Em Atos 42 fala, e ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. O que essa igreja fazia todos os dias? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra. Eles perseveravam na comunhão, eles tinham comunhão um com o outro. Eles não eram aquele crente que ia no domingo, mas não conversava com ninguém, não conhecia ninguém, não relacionava com gente, não. Eles tinham comunhão entre eles. Eles se relacionavam diariamente. Aqui diz que eles partiam o pão. O que é partir o pão? Pregavam o evangelho. Diariamente eles pregavam o evangelho para aquele que não conhecia. Mas aqui também diz, olha para mim. Aqui diz que eles perseveravam na oração. Aqueles homens, olha aqui, irmãos, presta atenção. Aqueles homens, eles, olha só, decidiram fazer do seu estilo de vida a oração. Qual que era o estilo de vida daquela igreja? Oração. Qual que era o estilo de vida daqueles homens? Orar diariamente. Então, olha só, oração não era uma questão esporádica. Por exemplo, se alguém chega em mim e fala assim: Júnior, hoje eu decidi, né? Eu fiz um almoço saudável. Pouca gordura, pouco sal. Fiz uma comida saudável. Essa pessoa pode dizer para mim que ela tem um estilo de vida saudável? Não. Porque ela fez isso uma vez. Agora, se ela fazer isso todos os dias, aí ela pode dizer para mim: Júnior, o meu estilo de vida é um estilo de vida saudável. Então, essa igreja, irmãos, olha aqui, muitos crentes, eles acham que a oração é só uma válvula de escape no momento de lutas. Querido, é muito importante você orar quando você está passando lutas. É muito importante você, chegar diante de Deus e orar mesmo pedindo, é muito importante. Mas é muito importante você também entender que a oração não é uma válvula de escape quando você está com dificuldade. Oração é um relacionamento de Deus, do Pai com os filhos. A oração, irmãos, é um estilo de vida que toda igreja, não estou falando de igreja, instituição Bom Pastor, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Você tem que entender que você é uma casa de oração, e com isso você precisa decidir ter um estilo de vida de oração. Aqueles homens disseram: o nosso estilo de vida é orar.
As mulheres daqueles dias disseram: nosso estilo de vida é orar. Deixa eu te perguntar, você está decidido a fazer do seu estilo de vida a oração? Ou você quer ser mais um daqueles que vão se arrepender no final da vida? Quando olhar para trás e falar: Deus, eu não fiz nada que o Senhor me mandou. O Senhor disse para mim milhares de vezes para eu orar e eu não orei. Você vai querer fazer parte desse grupo? Querido, eu não quero. Eu não vou fazer parte desse grupo. Eu não vou jogar minha vida fora. Eu não vou jogar minha vida em mãos do ativismo. Não vou. A minha vida foi consagrada a Deus. E a sua também. Sua vida foi consagrada a Deus. Irmãos, ouça o que eu estou te falando. Eu percebo a resistência do diabo quando eu falo. Talvez você não percebe o que eu estou te falando aqui, você não entende. Eu percebo a resistência do diabo quando eu falo sobre isso. O diabo não quer que você entenda disso. O diabo sabe que uma mulher de oração, ela saqueia o inferno. O diabo sabe que um homem de oração destrói as suas armadilhas. O diabo sabe, se você se levantar, sua casa será transformada. O diabo sabe, se você levantar para orar, essa nação será transformada. Ele não quer isso. Acorda. Você está em uma batalha. Você não está passeando. Você está em meio a uma batalha. Tem gente que está vivendo a vida espiritual, de chinelinho, bermudinha espiritual, achando que a vida espiritual, querido, é um passeio, querido. Paulo disse: a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestade. Querido, sabe esses homens que eu falei, que oravam 2 horas por dia, eles revolucionaram a história. Sabe esses homens que decidiram orar aqui como Paulo, como Pedro, eles mudaram a história. Todo homem e mulher que ora muda a história dessa terra. Você tem que entender isso. O Espírito de Deus, deixa o Espírito de Deus falar com você. Para de cravar o seu coração, trancar o seu coração, para de trancar a sua mente. Você tem que revolucionar a sua casa. Você tem que mudar a história da sua parentela. E quem vai fazer isso não é o seu pastor, é você. É você que vai fazer isso, através de uma vida de oração. Você está achando que seu líder vai fazer isso? Não vai. É você que tem que orar. É você que tem que buscar diante de Deus. Sair dessa mediocridade espiritual. Achar que Deus te chamou para vir num culto 1h30 e quase dormir no culto. Você acha que Deus chamou para isso? Se irmãos entenderam isso, se irmãos aquelas entenderam, não posso viver sem orar. João capítulo 4, Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e concluir a sua obra. Jesus está falando assim: eu posso ficar sem arroz e feijão, mas eu não posso viver sem a vontade do meu Pai. Eu quero te falar uma coisa, irmãos. Minha filha vai para o... Deixa eu dar um exemplo para você entender. Minha filha vai para o Rio de Janeiro, estudar o Campeonato Brasileiro de Judô, agora em agosto. Eu quero muito que a Giovana ganhe. Mas, irmãos, eu não quero... Irmãos, a Giovana como judoca nem se compara da Giovana como filha. O que eu quero, irmãos, é relacionar com minhas filhas. Eu quero te falar isso que eu estou te falando espiritualmente. Tem nada que Deus espere mais de você do que você relacionar com seu Pai. E oração, olha aqui, muita gente converte e continua com aquela mentalidade de achar que a oração é uma mera reza, repetitiva, enjoativa. Eu quero te falar, irmãos, que oração não é uma reza, não é algo repetitivo. Querido, ouça bem, oração é o relacionamento dos filhos com seu pai, com os filhos que apresenta diante do pai, diz: eu quero te conhecer, pai,
É a noiva que quer dizer para o noivo: eu quero te conhecer. E eu quero perguntar à igreja: bom pastor, vocês querem conhecer o seu pai? Ou você quer que seu pai seja um desconhecido para você? Alguém que você só conhece porque alguém conta para você? Querido, eu aprendo com os irmãos, aprendo quem é Deus através de vocês. Mas querido, eu quero ter as minhas próprias experiências. Eu quero ouvir a voz de Deus no meu espírito. Eu quero que Deus fale comigo, como eu falei para você. Às 5 da manhã Deus falou comigo, sentado no sofá da minha casa hoje pela manhã. Querido, eu quero isso, eu preciso disso, a minha alma precisa disso. Minha alma não precisa de dinheiro, minha alma não precisa de carro melhor, a minha alma não precisa de roupa melhor. A minha alma precisa, sabe de quê? Conhecer o meu Pai que está aqui dentro. Minha alma precisa disso. E eu tenho falado: Deus, gera fome em mim, gera sede em mim, gera sede nessa igreja. Que essa igreja seja sedenta por Deus. Que quando a igreja pensar, ouvir a respeito de oração, nós possamos nos arrepender diante de Deus. E a minha oração, conforme Paulo fala em Romanos, que a bondade de Deus produza arrependimento em nós. Que a bondade de Deus produza arrependimento em você. Você que sai todo dia para trabalhar, mas você não separa meia hora para você orar antes de você ir. Você que acorda e antes de você orar, você enfia a cara no celular e você não busca o seu Deus. Você que faz tudo menos orar, que nessa noite o Espírito de Deus produz arrependimento em mim, produz arrependimento em você. Porque eu quero te falar uma coisa: você está perdendo o maior privilégio que um homem ou mulher de Deus pode ter, que é se relacionar com Deus. Em Lucas capítulo 18, Jesus conta uma história. Acho que a maioria aqui sabe da história. A história de uma viúva e um juiz. E ela foi no juiz, pediu para o juiz julgar a sua causa. O juiz da cidade disse: eu não vou julgar a sua causa. Quem conhece essa história? Ela voltou de novo para a casa dela. E ela falou: não vou desistir da minha causa. Voltou no outro dia, falou: juiz, julga a minha causa. Aí o juiz falou uma coisa muito séria. Ele pegou mais pesado. Ele falou assim: eu não temo a Deus, não temos homens. Ele está dizendo assim: eu não temia homem. Irmãos, só lembrar uma coisa: a mulher naqueles dias valia menos que um cavalo de trabalho. Aí ele está falando assim: se eu não temo homem, imagina você. Se eu não temo a Deus, eu não temo homem, imagina você que é mulher. Imagina você que é viúva, que é pior ainda para eles. Ele falou assim: sem chance. Olha aqui para mim. Deixa eu te falar uma coisa para você. Tem algo na sua vida que parece estar sem chance? Esses dias, hoje uma irmã, a Lúcia, depois ela vai dar a oportunidade de testemunhar para os irmãos. Fiquei sabendo que a filha dela estava no hospital. E eu liguei para ela e falou: pastor, tem uma semana que minha filha está aqui no hospital. Aí eu falei: não, eu vou te visitar hoje. Que hora que é? Aliás, vou visitar amanhã. Isso era na segunda. Fiquei sabendo no domingo. Na segunda eu mandei a mensagem para ela. Ela falou: a visita é 6 horas da tarde. Aí eu fui, né? Foi na terça-feira no velório, no dia do velório da mãe da Rosa. Saí de lá, fui para o médico, 6 horas, fui visitar essa menina. Cheguei lá, a Lúcia estava falando assim: pastor, já fizeram uma bateria de exame. Está dando Dramol? É remédio para dor. Dramal. Deu um remédio para irmãos, era a mesma coisa beber água. A menina, irmão, estava pálida. Aí ela falou assim: eu falei: o que foi? Falou: pastor, já fez todos os exames. O cirurgião aqui já se reuniram, fizeram uma reunião entre eles para ver o que vai fazer com essa menina. Eu falei: nós vamos orar por ela. Aí nós fomos orar, orei por ela. Aí eu, depois ainda orei por outras crianças que estavam lá no hospital da infantil de criança. Terminou, aí hoje ela chegou, falou: pastor, no outro dia, a médica foi lá no enfermaria. E a médica ficou sem saber o que estava acontecendo. A médica falou, até, lógico que a pessoa não conhece Deus, acha que é a pessoa que faz, porque não é nós que faz, é Deus. Amém, irmãos? É Deus que faz, é a glória dele, aleluia. Aí ela falou assim: mas eu preciso conhecer esse pastor. Quem que é esse pastor? Que eu estou sem entender o que aconteceu.
Aí a Lúcia falou, no mesmo dia, ela já recebeu alta, está em casa, saudável, abençoada. Por quê, irmãos? Deixa eu te explicar uma coisa para você. Querido, para Deus não há impossível. Mas olha aqui para mim, eu quero te falar uma verdade muito importante. Para um homem e uma mulher de oração também não há nada impossível. Para você que é casa de oração não há nada impossível. Aquela mulher foi lá e ela, olha só, foi uma vez, duas vezes, três vezes. A Bíblia não fala em Lucas 18 quantas vezes ela foi. Mas a Bíblia diz que ela foi até o dia que o juiz falou assim, para você não me infortunar mais. Sabe o que é infortunar? É o que o goiano fala, né? O goiano fala assim, você não encheu o saco mais, né? O goiano fala isso. Você não encheu o saco mais, eu vou julgar a sua causa. E o juiz julgou aquela causa. Você conhece essa história, mas talvez você não sabe por que Jesus contou essa história. No versículo de número 1, Jesus fala assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre. Orar sempre. Quando é que nós devemos orar, irmãos? Sempre. E nunca desanimar. Jesus contou aquela história para ensinar aqueles homens que eles deveriam orar diariamente. Mas por nenhum motivo, se acontecesse algo que tentasse impedir eles de orar, eles deveriam negar aquilo e dizer: eu vou continuar orando. Eu vou continuar orando. Querido, eu vou te contar, essas coisas eu conto para incentivar você. Eu já orei aqui com muita gente, mas eu já orei sozinho. Eu já orei, irmãos, com calor, mas eu já orei com muito frio. Esse dia está frio, não tá? Hã? Você acha que... Deixa eu te explicar uma coisa para você. Quando o relógio toca 5h45 da manhã, você acha que o corpo diz para mim? Caminha gostosa, né? Só que eu aprendi com Lucas capítulo 18, versículo 1, que eu não posso desanimar, eu não posso parar de orar. Diga para o irmão que está à sua hora, você não vai parar de orar. Quem está disposto a ver o mover de Deus, a glória de Deus sobre nós? Então ouça bem o que eu estou te falando, não pare de orar. Não pare de orar. Você depende disso. Ouça isso, maridos, homens. Você é o líder da sua casa. O que um homem tem que fazer pela sua casa? Ele tem que orar. Você está achando que você é homem, você está ali só para colocar comida? Não. Você está ali primeiramente para orar pela sua mulher, orar pelos seus filhos. Você é responsável primeiramente a isso. As mulheres são auxiliadoras disso, é verdade. Mas eu quero falar para você, homem, você é o primeiro responsável disso. Deus vai cobrar isso de você primeiramente, antes de cobrar da sua mulher isso. Antes de Deus cobrar algo da Evanilda, Deus vai falar comigo. Quando Eva tinha pecado primeiro, mas antes de Deus falar com Eva, tratar com Eva, Deus tratou com Adão. Eu quero te falar para vocês, homens, você tem que orar pela sua casa. Você tem que abençoar a sua casa dia e noite, dia e noite, dia e noite, sem cessar. Você vai ver a glória de Deus, você vai ver a manifestação de Deus, você vai ver os demônios cair por terra da sua casa, você vai ver, irmãos, a ação poderosa, milagrosa de Deus sobre você. Eu não vou ter tempo para falar disso não, mas em João capítulo 16, versículo 23 e 24, no versículo 23, Jesus disse para os discípulos que o Pai tinha tudo para eles, mas no versículo 24, dá para colocar aí, Roberto? Coloca o João 16, 24. Olha aqui. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Jesus está falando para aqueles homens: até agora vocês não oraram em meu nome. Peça e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Olha aqui. Talvez aquele milagre que você espera, não é porque Deus não quer dar para você, Deus quer muito dar para você. A questão é que você não orou ainda. É que você não orou o suficiente ainda. É que você não perseverou da forma que você deveria perseverar ainda. Para Dona Lourdes receber, olha aqui, eu sempre falo da minha mãe sobre isso.
Minha mãe, hoje meu irmão era para estar no caixão. Minha mãe se levantou durante um ano. E ela só orou um ano pelo Bruno se libertar dos vícios da droga, da morte que ele estava espiritualmente. Ela orou um ano, mas se tivesse que orar 10 anos, eu sei que minha mãe oraria 10 anos. Se tivesse que orar 20 anos, ela oraria 20 anos. E foi isso que mudou a história daquele menino ali. Foi isso que fez dele um homem de Deus. Foi a oração dessa mulher, foi a fé dessa mulher. Eu quero te falar uma coisa, irmão, você não recebeu porque você não pediu. Peça e recebe. Peça e recebe. Irmãos, o milagre na sua vida é uma manifestação da graça aliada à sua fé. Milagre, irmãos, é a junção da graça de Deus aliada à minha fé. Querida, a graça é a ação de Deus. A fé é a ação do homem. Quando a graça, olha aqui, quando a graça e a fé se encontram, irmãos, aí existe a manifestação da fé, do milagre. Quando essas duas coisas se encontram, eu quero te falar, oração é a fé em prática. Tem gente que tem aquele hábito e fala assim, eu tenho fé. Querido, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. A fé sem oração é morta. Irmãos, a oração é a ação da fé. Querido, por que muita gente que diz que tem fé, mas não vê milagre, não vê a ação de Deus? É porque é uma fé morta, uma fé sem ação, uma fé sem oração. Simplesmente age em fé, você vai ver Deus manifestar. Paulo diz, Atos capítulo 16, se você crer, será salvo você e a sua casa. Em Atos 3:1, você não pode sair daqui sem decidir isso aqui, ó. Atos 3:1 diz, certo dia Pedro e João, esses homens que mudaram a história, a vida de oração, estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3h da tarde. Está aí no telão? Vou repetir. Certo dia, Pedro e João estavam subindo aonde, irmãos? Na hora da... Qual que era a hora da oração deles? 3h da tarde. Eu queria dizer para você, durante 10 anos eu tentei orar, ter uma vida de oração e não consegui. Eu tenho repetido isso e vou continuar repetindo até o dia que eu morrer. Você precisa entender isso. Durante 10 anos eu tentei ter uma vida de oração e não conseguia. Só por causa de uma coisa. Não é porque eu não queria. Não é porque eu não desejava. Eu desejava muito isso. É porque eu não tinha decidido local e horário. Aqui João tinha decidido um dia. Um dia no coração de João, João falou, você é um homem de oração. Um dia Pedro decidiu, você é um homem de oração. Qual foi a primeira coisa que Pedro decidiu? Um local. Querido, eu oro aqui no templo. Tenho orado 6 da manhã e 7 da noite. Eu decidi no templo, por quê? Porque lá em casa, né, tem aquele conforto da casa, às vezes você não tem aquele tempo todo. Telefone toca, visita chega, mulher fala para ir no supermercado, menino briga com outro. Aí eu decidi, aqui eu vou ter mais privacidade. É o meu local. Talvez você, na sua casa, você entra no seu quarto, fecha a porta, é o seu local. Amém, irmãos? O local é o principal? Não. Porque eu posso decidir aqui, para mim é melhor para mim, mas para você é melhor na sua casa. Ok, mas decida um local. Qual que é o local que a Cleia ora? É no meu quarto. Tem um pastor da MCM, ele fez um quarto no fundo da casa dele. É o local que ele decidiu. Lá naquele quartinho é o local dele. Mas outra coisa muito importante, esses homens decidiram o horário para orar. Eu tenho certeza que todos aqui que já decidiram ter uma vida de oração e não estão conseguindo, vão concordar comigo. Não consegue, sabe por quê? Porque levanta e não decide o horário para orar. Aí fala, vou orar pela manhã. Acontece 1000 coisas. Não, vou orar à tarde. Acontece 1000 coisas. Vou orar à noite. Sabe o que acontece? Você não ora. No outro dia, a mesma coisa. O mês passa, o ano passa, a vida passa e aquela pessoa olha só tinha um desejo de orar. Agora, homens e mulheres que decidem, o meu local é esse,
e o meu horário é esse. Acabou. Se você chegar, eu sei que você não vai chegar, 6 da manhã, na minha casa e falar assim: eu vim cá te visitar, pastor, eu vim tomar um café da manhã. Eu falar: vamos fazer o seguinte, vamos orar na igreja, no templo, e às 7 horas da manhã nós vamos tomar um café junto, porque 6 horas da manhã é o horário para mim orar. Então eu quero desafiar você, saia daqui decidido: pastor, eu entendi, eu sou casa de oração, vou fazer da oração meu estilo de vida, e a partir de hoje o meu local é esse, o meu horário é esse, faça chuva ou faça sol, seja nos melhores dias da minha vida, ou seja nos piores dias, todo dia. Quem já assistiu Chaves aqui? Ele terminar dizendo: nesse bate local, nesse bate canal, né? Bate canal, nesse bate horário. Querido, olha aqui, você vai orar naquele momento. Amém? Você é um homem de oração. Os homens aí, levanta a sua mão direita e diga: eu sou um homem de oração. Vamos lá de novo, diga os homens: eu sou um homem de oração. Eu tenho certeza que as mulheres vão fazer melhor. Quer ver? A mulher sempre faz melhor. As mulheres, levanta a mão, diga: eu sou uma mulher de oração. Aí, tá vendo?